Pronto? Bem, vamos começar. Na aula passada, nós vimos o seguinte. Aula passada, nós vimos o seguinte. A função logaritmo natural, tá? Que é essa função ln, que vai do intervalo 0 mais infinito em R, tá certo? São logaritmo natural, dada por logaritmo natural em x igual a integral de 1 a x de 1 sobre u em u, qualquer que seja x positivo, tá? Essa função ela é invertível. Por quê? Porque ela é injetiva, foi provado, e é sobrejetiva. Então, ela é bijetiva, portanto, ela é invertível. Tá? Daí sai a seguinte definição. A função inversa da função logaritmo natural é denominada, ela recebe um nome. Artigo definido, que a inversa é única, tá? É denominada função exponencial. A função inversa da função logaritmo natural é denominada função exponencial, sendo denotada por exp. Assim, tá? Assim, se ela é inversa da função logaritmo natural, seu domínio, quem é seu domínio? É, né? Porque ela é inversa da função. Seu contradomínio, é o quê? É o intervalo 0 mais infinito, é o intervalo dos positivos, tá? E sua lei de formação, é dada por quem é exponencial de x é a inversa do logaritmo natural aplicada em x, qualquer que seja o x real. Então, qualquer que seja o x real, tá aí. Quem é a exponencial? É a inversa da função logaritmo natural. Daí, quer dizer, desta definição, você tem várias coisas. Primeiro, a exponencial de x é um número positivo, qualquer que seja x real. Porque a exponencial, olha bem, ó, o logaritmo natural vai daqui para cá. Então, a exponencial, né, sempre pense bem, vai de R aqui. O seu contradomínio é esse conjunto, tá certo? Então, a exponencial de x é um número que positivo,
qualquer que seja o x real. Você não pode esquecer disso. Outra coisa, como a exponencial é a inversa da função logaritmo natural, exponencial do logaritmo natural de x é x, qualquer que seja o x positivo, certo? Que é a inversa. Assim como o logaritmo natural da exponencial de x é quem? É x, qualquer que seja o x real. Tá? Quem é a exponencial? Quem é a exponencial de zero? A exponencial de zero é a exponencial de quem? Do logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1. Mas a exponencial do logaritmo natural de qualquer número positivo é quanto? É ele. Tá? Então você tem todas essas propriedades sobre a exponencial. De fato, essas duas aqui, elas ficam sintetizadas nessa que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. É que dados, né? Dados, né? E dados x real e y positivo, tá? O y é a exponencial de x, se e somente se o x, quem é? É o logaritmo natural de y. Tá bom? Tá? Então você tem isso. Agora vamos nós vamos ver agora, vou ver com vocês, que a exponencial é uma função diferenciável. E sabe quem é a derivada dela? É ela mesma. Qual é o resultado que me auxilia a calcular a derivada da exponencial aqui? Qual é o resultado que vai me ajudar? Qual é? Quem? Teorema da função inversa. Tá? Vamos recapitular o teorema da função inversa. Vou colocar aqui, teorema. Mais uma vez. Tá? Sejam I e J, sejam o quê? I e J contido em R, intervalos, tá? F de I em J, uma função contínua, I, o quê? I, invertível, certo? Então, contínua invertível, e P pertencente a I. P pertencente a I, F de J. Se, o que é que diz o teorema da função inversa? Diz que se F é diferenciável aonde? Em P. E a derivada da F em P é o quê? Diferente de zero. Qual é a conclusão? Então, a função inversa de F, ela é o quê? Ela é diferenciável. Aonde? Em F de P com a seguinte forma. Está aparecendo aqui, tá? A derivada, tá? Na última linha. A derivada da inversa da F. A derivada da inversa da F. Aonde? Em F de P é igual a quê? A 1 sobre a derivada da F em P. Tá? É o teorema da função inversa. Que ele, claro, ele pode ser visto assim, ó. Tá? Ele pode ser colocado dessa maneira, ó. Sempre vamos usar assim, ó. Teorema, tá? Ele pode ser colocado da seguinte maneira. Sejam I e J contido em R, intervalos, e F de I em J, uma função contínua
e invertível. Invertível, tá certo? E vamos pegar x pertencente a j, ó. X pertencente a j. E j é intervalos, f de j é uma função contínua e invertível, e x pertencente a j. Aí o teorema pode ser colocado assim. Se f é diferenciável, se f é diferenciável aonde? Em f a menos 1 de x, isso aqui é o p, ó. F a menos 1 de x está onde? X em j, f a menos 1 de x está em i. Se f é diferenciável em f a menos 1 de x e a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de x é o quê? Diferente de zero. Então, qual é a conclusão? A f a menos 1 é diferenciável aonde? Hã? Aonde? A f a menos 1 é... Não. Olha o teorema e dê a interpretação, dê uma nova redação a ele. Dê uma nova redação a ele agora com x pertencente a j. Você tem que entender. Como é que fica o teorema se o x está em j? Se f é diferenciável em f a menos 1 de x, tá? Isso é o p, ó. Isso é o p. E a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Então, f a menos 1 é diferenciável aonde? E quem é f de f a menos 1 de x? É x com a derivada de quê? Da f a menos 1. Aí como é que fica? Fica a derivada da f a menos 1 em x, isso aqui é 1 sobre a derivada da f aplicada em quem? Em f a menos 1 de x. O teorema fica assim. Porque isso aqui é o p, ó. Isso aqui é o p. F a menos 1 de x está onde? Está em i. Isso aqui é o p. Se f é diferenciável em p e a derivada da f em p é diferente de zero, então a f a menos 1 é diferenciável onde? Em f de p. E quem é a derivada da f a menos 1 em f de p? É 1 sobre a derivada da f em p. Então eu prefiro usar essa... É uma redação, é a mesma coisa, tá? Só que com a nova redação. Aí sai a seguinte proposição. Dessa maneira de ver o teorema da função inversa, de escrever o teorema da função inversa, é muito útil, porque agora eu tenho o seguinte. Eu tenho a seguinte proposição, que diz o seguinte. A seguinte proposição que diz: a função exponencial, ela é diferenciável com a seguinte forma: a derivada da exponencial de x é a exponencial em x, qualquer que seja o x real. Então você tem o primeiro exemplo de função cuja derivada é ela mesma. A menos de constante, aí eu informo para vocês, e nós veremos mais à frente, que a menos de constantes, essa é a única função que satisfaz essa propriedade. A função que a derivada dela é ela mesma. Melhor dizendo, ela é a única função, tá, cuja derivada é ela mesma e o valor dela no zero é 1. Entendeu? Vocês verão a demonstração disso numa aula futura. Talvez já na próxima aula eu dê a demonstração disso. E a prova? A prova de que a exponência... Olha, você vai trabalhar com esse teorema aqui, tá? Você vai trabalhar com esse teorema olhando para f como sendo quem? O logaritmo natural. E a f menos 1 como sendo quem? A exponencial. Considerando isso.
Você vai usar esse teorema, tá? Você vai fazer a demonstração à luz do teorema, com a f sendo o logaritmo natural e a f a menos 1 sendo a exponencial, com essa nova roupagem aqui. Então, observe, ó. Dado x real, tá? Quem é a f? Quem é? A f é o logaritmo natural de x. Olha, dado x real, se você pegar o x real, a f, quem é a f? Quem é a f? Ó? A f é o logaritmo natural, tá certo? Ela é diferenciável. Porque eu sei que o logaritmo natural é diferenciável. É uma função diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, o logaritmo natural é diferenciável em logaritmo a menos 1 de x. Mas quem é logaritmo a menos 1 de x? Exponencial de x. E eu pergunto, com seguinte, quem é a derivada do logaritmo, tá? Quem é a derivada do logaritmo natural aplicada em exponencial de x? Quem é? É 1 sobre a exponencial de x, não é? Quem é a derivada do logaritmo natural em qualquer número? É o inverso do número. Estão lembrados? Tá? Quem é a derivada do logaritmo natural em x? Quem é? É 1 sobre x. Qualquer que seja x, positivo. Exponencial de x é positivo. Faz todo sentido isso aqui. Derivada do logaritmo natural em exponencial de x é 1 sobre exponencial de x. Isso aqui é o quê? Positivo. Portanto, é diferente de zero. Então, ó, a f é diferenciável em quem? Em f a menos 1 de x. Olha o teorema, ó. Olha o teorema. Teorema da função inversa. A f é diferenciável em f a menos 1 de x. E quem é a derivada da f em f a menos 1 de x? É o número diferente de zero. O que é que diz o teorema? Daí pelo teorema da função inversa, ó, a inversa da f, que é a inversa da f? Exponencial, é diferenciável. Estão acompanhando o meu raciocínio? É diferenciável. Aonde? Em x. E quem é a derivada da f a menos 1? Quem é a derivada da f a menos 1 aplicada em x? Quem é? É 1 sobre quem? A derivada da f aplicada em quem? Em f a menos 1 de x. Mas quem é isso? É 1 sobre a exponencial de x. Mas quem é o inverso do inverso da exponencial de x? Acabou. Precisa escrever mais? Porque dados... O que foi que eu provei? Dado x real, a função exponencial é diferenciável em quem? Em x. E quem é a derivada da exponencial em x? Exponencial de x. Morreu. Isso para todo x real. Se é para todo x real, para todo x no domínio da exponencial, a definição diz que a exponencial é diferenciável. Precisa escrever mais alguma coisa? Não. Tá? Agora resolver exercício de derivada. Vamos lá. Não esqueça dessas propriedades. E... Diga. Não. Agora eu estou na minha sala. Tá?